Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Olá meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico. Eu relutei muito, para tocar nesse assunto publicamente, mas uma hora não tem jeito, temos que falar sobre isso. Hoje eu vou responder a pergunta tema do vídeo, por que eu não faço mais parte da minha antiga religião. Primeiro porque eu fui expulso de lá, devido a ter cometido alguns erros graves, e eu confessei esses erros, eu busquei a liderança da congregação e confessei esses erros e fui expulso dessa religião, tá? Já deixo isso claro para que não venham alguns imbecis aí nos comentários e falem besteira. Bom, depois que eu fui expulso, eu passei um tempo tentando retornar para essa religião, coisa de 6 meses, Depois que você é expulso, você perde completamente o contato com os membros lá de dentro. Você morre praticamente para eles. Não pode nem sequer cumprimentar tais membros. Isso também engloba pessoas da sua própria família, se elas forem dessa religião. Ou seja, você passa a ser desprezado, ostracizado, completamente rejeitado. Mas você tem um período, para mudar o seu estilo de vida, corrigir os seus erros esses que levaram você a ser expulso daquela religião, e assim retornar. Isso pode levar meses ou anos, de acordo com eles próprios. Eu fiquei 6 meses fazendo o que era obrigado a fazer se eu quisesse voltar, frequentando as reuniões, que seriam os cultos para você que é de uma igreja evangélica. E foi isso que eu fiz. Frequentei assiduamente as reuniões durante 6 meses, mudei meu proceder, não pratiquei mais o que eu havia praticado, E aí eu passei 6 meses até que eu escrevi uma carta pedindo para retornar, proceder da religião. A minha carta foi considerada, mas o meu pedido de retorno foi rejeitado. Pediram para eu ficar um pouco mais de tempo, 3, 4 meses, até me passaram essa margem de tempo, fazendo o que eu estava fazendo, frequentando as reuniões, que aí eles iam considerar o meu pedido de retorno novamente. Só que esses 3, 4 meses, foi o suficiente para eu começar a abrir meus olhos. Aquela rejeição, aquela recusa ao meu pedido de retorno soou como uma facada, Eu estava completamente golpeado, me senti muito mal. E aí decidi pesquisar. Será que isso realmente é proceder? Será que isso é realmente ações de Deus? É Deus que está me rejeitando? Porque eles acreditam nisso, que a religião faz o que Deus manda. Inclusive, para quem não sabe, eu estou falando das Testemunhas de Jeová. Eles acreditam que é a única religião verdadeira na Terra, é a única religião aprovada por Deus. Então, tudo que ocorre ali dentro, eles acreditam que é a direção de Deus. Então, eu comecei a questionar isso, até porque se você acredita na Bíblia, a Bíblia, ela te dá margem, ela fala, inclusive, para você colocar à prova aquilo que você está aprendendo, certificar se você realmente está aprendendo a verdade. Então, eu comecei a pesquisar, coisa que você não pode fazer quando você está lá dentro. Eles completamente desmotivam, te desincentiva completamente a fazer qualquer pesquisa que não seja lá dentro. Eles têm uma grande gráfica onde produzem lá a própria Bíblia deles, revistas, livros, e eles acreditam que aquilo ali é o suficiente para você não precisa pesquisar nada fora. Só que como eu já estava expulso, não fazia mais parte daquela religião, não era mais considerado uma testemunha de Jeová, eu me vi livre e me vi completamente possibilitado a fazer pesquisas. E eu comecei a querer provar para mim mesmo, será que essa religião realmente é a religião de Deus, como eles dizem? É a única, inclusive? E aí eu comecei minha pesquisa. Bom, eu resolvi então estudar a história da religião, coisa que você que está aí dentro, você que é testemunha de Jeová, deveria fazer. É mais que normal isso, estudar sobre a religião. Você que está aí dentro e não sabe, as testemunhas de Jeová, elas têm mais de 300 mudanças no seu ensino e na sua doutrina. Mais de 300 mudanças ao longo desses anos, A religião tem mais de 100 anos, foi fundada no final do século XIX.
Só que de lá para cá foram mais de 300 mudanças. Inclusive até o nome da religião mudou. Então eu comecei a pesquisar. Tem um DVD que eles promovem lá dentro, que é o chamado Da Escuridão para a Luz. Aí tem o volume 1 e o volume 2. Esse DVD conta a história da religião. A história moderna, porque eles acreditam que essa religião começou lá com Adão. Adão foi a primeira testemunha de Jeová. Jeová, no caso, é o nome que eles dão para Deus. Mas esses dois DVDs que eles promovem conta a história na visão deles. Inclusive pinta uma história muito bonita, uma história muito positiva, de crescimento espiritual, né? Eles inclusive acreditam que se separaram completamente da religião falsa, no caso todas as outras que não seja a deles, lá com o surgimento do grupo de estudo, né? Os estudantes da Bíblia. Grupo esse fundado por um empresário norte-americano chamado Charles Taze Russell. Eu digo que ele era empresário porque o pai dele era dono de uma cadeia de lojas, né? Acho que roupas e calçados. Ele herdou essas lojas do pai, depois até vendeu essas lojas para investir o dinheiro nessa religião. Ele era completamente insatisfeito com alguns ensinos de outras religiões, não concordava com a imortalidade da alma, não concordava com o inferno de fogo, né? O lugar de tormento. E aí então ele montou esse grupo de estudo. Charles Taze Russell, ele pertenceu alguma vez ao movimento adventista e herdou desse movimento uma paixão, um tesão. Ele ficava excitado quando via números na Bíblia, né? E ele herdou essa paixão por números bíblicos lá do movimento adventista. E aí começou a interpretar esses números, fazer ligações desses números com profecias já cumpridas no passado e tal. E ele chegou à conclusão, juntamente com o seu grupo de estudo, conhecidos como os estudantes da Bíblia, lá no fim do século XIX, que o mundo terminaria em 1914. E dali em 1914. E dali, em 1914, ele, Russell, junto de seus irmãos associados, seriam levados ao céu. Bom, o ano de 1914 chegou, nada aconteceu do que ele havia predito. Inclusive, o ano de 1914 é o ano base para as testemunhas de Jeová, tá? Mas eu vou falar desse ano já já. Eu vou tentar ser bem rápido nesse vídeo para não ficar muito longo, tá? Mas o fato é que Russell morreu 2 anos depois, em 1916, tá? Deixou muitas pessoas decepcionadas e outras pessoas que ainda continuavam aí a seguir ele, ficaram completamente desanimadas depois da morte dele e aí começaram a migrar para outros cantos. Mas alguns continuaram, né? E aí, Russell, antes de morrer, ele morreu em 1916, a caminho de vários discursos, né, que ele faria, uma turnê. Ele morreu dentro de um trem, lá nos Estados Unidos. E aí, ele deixou um testamento com vários nomes de pessoas que liderariam a obra depois dele, liderariam aquela religião. Só que um desses nomes se destacou mais, e de maneira usurpadora, de acordo com alguns lá, tem históricos, né? Gostaria de convidar você, que está me assistindo, a não acreditar em tudo que eu estou falando aqui, tá? Pesquise, faça como eu, use sua faculdade de raciocínio, sua inteligência para pesquisar. Não vai acreditando no que as pessoas te falam. Pesquise, coloque à prova tudo que eu estou falando para vocês aqui, tá bom? Só que um nome se destacou, Joseph Franklin Rutherford, um advogado que se intitulava juiz, passou então a liderar a obra dos estudantes da Bíblia. E aí, assim como
Russell, inclusive, ele disse certa vez, ou deu a entender, né, na leitura do histórico, você vê lá que ele deu a entender que recebia direcionamento de Russell, mesmo depois de morto. Ou seja, interessante que a Testemunha de Jeová condena completamente o espiritismo, né, mas Rutherford dizia que recebia direcionamento de Russell. E aí Rutherford também começa a interpretar da sua maneira alguns números da Bíblia e profecias. E aí ele profere mais uma profecia. Não bastasse a de 1914, criada por Russell, falhar, ele então promove uma nova profecia, 1925. Se eu não me engano, a partir de 1919 ele já começa a falar sobre essa profecia e ele começa a convencer os membros da religião a arrecadarem dinheiro, a doarem dinheiro para que fosse construída uma mansão, a chamada Bet Sarim, Casa dos Príncipes, lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Numa época, inclusive, que os Estados Unidos passavam uma depressão econômica, né? Pós-guerra, o país não estava muito bem em sentido financeiro. Mas, dentre os estudantes da Bíblia, estava construindo aí, na Califórnia, uma mansão. Para que essa mansão? De acordo com a profecia de Russell, de Rutherford, 1925 marcaria a ressurreição de servos de Deus do passado. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Moisés, esses homens seriam ressuscitados como fazendo parte da primeira ressurreição, de acordo com a profecia de Rutherford. O ano de 1925 chegou, nada aconteceu. A linda mansão, confortável, luxuosa, com 2 Cadillacs na garagem, carro de luxo, top da época, ficou vazia. Mas, na verdade, quem passou a morar nela foi Rutherford, né? Completamente decepcionado, né, por ter proferido uma falsa profecia, que na verdade a Testemunha de Jeová não assume isso, né, não disse que foi uma falsa profecia, mas foi apenas um mal entendido. Só é falsa profecia quando são outras religiões que proferem, quando são eles é apenas um entendimento errado, né, um equívoco. Bom, de maneira sutil, como uma jogada de mestre desse advogado que se auto-intitulava juiz, que inclusive tinha uma maneira muito rígida de liderar essa religião, de acordo com muitos históricos de pessoas da época, ele, na década de 30, resolve então tirar uma carta da manga, né, para apagar aquele passado meio que escuro da religião, onde em 1914 nada ocorre, em 1925 nada ocorre, 2 falsas profecias, fora outras, tem outras que eu não vou mencionar aqui, dentro desse intervalo. Mas na década de 30, lá em Ohio, nos Estados Unidos, num grande congresso, ele resolve mudar o nome da religião. Que jogada de mestre. E diante de uma multidão, ele então muda o nome dos estudantes da Bíblia, que passam a se chamar Testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová. Jeová é o nome que eles dão para Deus. Então, é como se uma empresa tivesse cometido alguns erros, perdido alguns processos na justiça, né, infringido algumas leis, e aí em certo momento ela vai lá e muda o nome, né, justamente para quê? Para apagar um pouco aquele passado. Não é que vai conseguir apagar, mas apaga de certa forma aquele passado de erros, né? Foi o que ele fez, ele mudou o nome da religião. O fato é que na década de 40, onde o mundo enfrentava a Segunda Grande Guerra, ele morreu doente, muito doente, dentro da mansão, passou os últimos momentos de vida, né, antes de morrer lá dentro da mansão Bet Sarim, que ele havia mandado construir com o dinheiro dos fiéis para a sua falsa profecia, né. Bom, Rutherford morre e um homem que andou com ele dentro da religião passa então a substituí-lo na dianteira desta religião. Esse homem é Nathan Knorr, né? E ele também não havia aprendido a lição. 1914 não havia se cumprido nada, 1925 também não. E aí esse cara, Nathan Knorr, a partir de 1968 para 69, ele começa também a fazer as suas interpretações de profecias bíblicas, e ele chega à conclusão que o ano de 1975 marcaria os 6.000 anos de existência da humanidade, de acordo com a Bíblia. E nesse mesmo ano de 75, o Armagedon viria, e depois da grande destruição de Deus, né, do julgamento de Deus sobre o planeta, começaria então o reino milenar de Cristo.
Bom, se em 1975 o mundo acabaria, qual foi o pensamento que Nathan Knorr, juntamente com seus associados, introduziu nos fiéis, introduziu nas testemunhas de Jeová pelo mundo? Se o mundo vai acabar, para que eu vou guardar dinheiro? Se o mundo vai acabar, para que meu filho vai continuar na escola? Se o mundo vai acabar, por que os jovens precisam fazer faculdade? Se o mundo vai acabar, por que as jovens precisam casar? As mães, ou as mulheres terem filhos, serem mães? Por quê? Por que eu vou ter terreno, casa, comprar outros bens? O mundo vai acabar. Muitas dessas coisas não vão ser utilizadas no novo mundo, como eles gostam de chamar, né, após a destruição de Deus. Para que eu vou cursar uma faculdade de médico se no novo mundo não vai existir a doença? Bom, foi esse pensamento que ele introduziu na cabeça dos fiéis. Então, as mães retiraram seus filhos da escola, muitos irmãos venderam seus bens materiais e apoiaram a obra, porque eles tinham que arrecadar mais dinheiro para que aquela informação fosse distribuída em toda a terra através de publicações impressas, para avisar as pessoas que o mundo acabaria em 75. Temos que avisar o maior número de pessoas possíveis. Só que o ano de 75 chegou. E mais uma vez, nada, prestem atenção, nada do que havia dito se cumpriu. O mundo não acabou, o reino milenar de Cristo não se iniciou. Na década de 90, final da década de 90 para os anos 2000, era muito fácil você ver, muito tranquilo, muito natural você ver dentro da religião as mães, ou melhor, as irmãs que queriam ser mães lá na década de 70 e foram impedidas porque o mundo acabaria, deixa para ser mãe no novo mundo. As jovens que queriam se casar e foram desincentivadas, né? Até porque, por que você vai casar no mundo velho se o novo mundo está aí? Casa-se no novo mundo, muito melhor, sem os problemas que aqui hoje tem. Essas mulheres, elas envelheceram sozinhas, solteiras, depressivas. Ok? Era fácil você ver isso dentro da religião. Eu mesmo conheci várias. Eu estou falando de coisas aqui que eu pesquisei, estudei e de coisas que eu vi e vivi. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.